para refletir hoje, nos limites do tempo disponível, sobre a justa medida dos direitos fundamentais e autonomia privada no direito das famílias. Nosso objetivo aqui é um breve balanço de alguns direitos e garantias fundamentais empreendidos no Brasil e avançar ao lado de uma dimensão também de autodeterminação própria da concepção de liberdades legítimas no âmbito da vida privada. Nosso sistema jurídico brasileiro, nós temos a franca incidência da Constituição nos diversos âmbitos das relações particulares, maiormente nas famílias. Aqui que começamos os avanços, à luz dos comandos de proteção da pessoa e dos direitos fundamentais. Isso se deve em razão das potências da Constituição Federal de 88, na reabertura democrática do país, depois de um longo período ditatorial, e assistir uma incidência dos valores e normas da Constituição no direito das famílias, à luz do comando das pessoas, tendo em vista, inclusive, o anacronismo do Código Civil de 16 e também do Código Civil de 2022. Nosso Código Civil, já passado 21 anos, terá uma proposta de atualização, conforme a Comissão de Jurista de Reforma recentemente instalada para este fim, e ilustres juristas do IBDFAM estão presentes nesse árduo trabalho que é, afinal de contas, atualizar nosso Código Civil. Mas, além disso, o sistema jurídico temos essa dificuldade no que se refere à manutenção e o avanço dos direitos fundamentais nas relações interprivadas. Então, por unanimidade, destaco aqui só para título de vermos a importância da convencionalidade no direito brasileiro, declarou-se constitucional a Lei Maria da Penha, a proteção das vulnerabilidades ou minorias, que comporta a chamada discriminação positiva, a ação afirmativa. Pois bem, destaco essa questão sensível, destacarei também que 2011, por unanimidade de votos, como sabemos, reconheceu a constitucionalidade da união homoafetiva pelo descumprimento do preceito fundamental 132 e a DIN 4277, como todos nós sabemos. Por que eu destaco essas duas questões paradigmáticas aqui? Recentemente, essas transformações também sofrem ondas outras, como a aprovação da Comissão da Câmara dos Deputados do projeto de lei 5.067 de 2009, que proíbe o casamento homoafetivo no Brasil. Tal projeto nasce com o cerne de sua inconstitucionalidade. Mesmo que infrutífero, que não se espera que realmente siga todos os procedimentos para sua aprovação, esse passo, tão somente esse avanço, já representa uma violência simbólica pela população LGBTQIA+. Se trata de retrocessos que não podemos conviver com essas temáticas. Aí que se estuda um fenômeno internacional chamado de backlash, que pode ser considerado essas ondas de massiva resistência em temas complexos e de grande repercussão. Esse fenômeno fica especialmente evidente em grupos vulnerabilizados. Pois bem, o backlash algumas vezes se concretiza em propostas legislativas de bancadas específicas, impulsionadas por grupos que talvez saibamos, mas não precisamos, aqueles que não se nomeiam, e para superar formalmente o entendimento dado pelos tribunais sobre determinadas pautas. Aí a dificuldade da pauta das minorias. As pautas da minoria, elas não têm aquela democracia numérica, e nós precisamos, portanto, digamos assim, de tutelar essa planta delicada, com mais cuidados, mais instrumentos jurídicos. Os nossos direitos fundamentais estão em disputa. Os nossos direitos fundamentais, eles não estão consagrados, tranquilos, e navegamos por ondas, como talvez num passado bem mais
atrás pensamos que sim, tivemos dificuldades imensas e agora estamos percebendo talvez questões e não atuando suficientemente sobre elas. Afinal de contas, atingimos determinados marcos civilizatórios e que precisamos dele cuidar. Por isso, retomo aqui uma noção que me é cara, que é o princípio da proibição do retrocesso. Como vocês percebem, na proibição aqui na tela do retrocesso social, é um princípio implícito do texto constitucional, que decorre de princípio da segurança, dignidade da pessoa humana, máxima eficácia e efetividade das normas definidoras de direitos fundamentais, na expressão do professor Sarlet. A relativização da liberdade de atuar do legislador implica no reconhecimento da inconstitucionalidade das ações que extrapolam o direito já inserido no plano de conquistas fundamentais subjetivas, expresse na medida claramente retrocessiva a violação da supremacia da nossa Constituição. Nessas condições, a proibição não deve regredir a um direito que se reflete indiretamente também no dever que temos de progredir. O não retrocesso, nós temos que também progredir. E no sentido de progressão dos instrumentos jurídicos a isso a dispor, trago aqui, invoco o chamado duplo controle. Ao lado do controle da constitucionalidade, o controle da convencionalidade, aqui para o direito das famílias, também como tentarei ilustrar dentro do tempo aqui disponível para isso. Conforme André de Carvalho, além da constitucionalidade, que é tão bem já desenvolvida no direito das famílias, nós também devemos primar por esse controle da convencionalidade, através de ferramentas que permitem ao Estado garantir os direitos humanos do âmbito interno, por meio da compatibilização do direito doméstico, de normas e práticas nacionais com a Convenção Americana, tratados interamericanos, opiniões consultivas e jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Como sabido, a Lei Maria da Penha, ela é uma forma de controle de convencionalidade, mas aqui estou querendo expressar outro modo de controle de convencionalidade, que para a professora Flávia Pelvisan, ela chama de não temos mais um sistema hierárquico piramidal, com a Constituição no cerne, mas sim, nós temos a figura geométrica do trapézio, Constituição e convencionalidades, tratados nessa abertura para o sistema também internacional de proteção de direitos fundamentais. Nesse sentido, a recomendação 123 de 2022 do Conselho Nacional de Justiça, ela é clara no sentido que os órgãos do Poder Judiciário devem, 1, observar os tratados e convenções internacionais de direitos humanos. 2, a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E 3, o controle de convencionalidade das leis internas. Nós temos a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Nós, advogados, podemos começar a exercer o pedido nesse sentido, trazer jurisprudência da Corte, trazer os tratados internacionais nos nossos pareceres, pedidos judiciais, decisões. Temos aqui profissionais de todas as áreas jurídicas colocando em prática. Contudo, conforme indica os resultados da pesquisa intitulada Comportamento Judicial em relação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, uma análise empírica do Poder Judiciário brasileiro, apresentada pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com o professor Daniel Rachen, na prática, o controle de convencionalidade não é satisfatoriamente exercido no Brasil. Por esse motivo, aprimorar a eficácia do controle de convencionalidade torne-se, ao nosso ver, nova e relevante possibilidade de desenvolvimento dos direitos fundamentais
no âmbito do direito das famílias. Nesse formato, a ressignificação das famílias pelos seus valores constitucionais e convencionais deve propagar valores existenciais vinculados a crianças, a adolescentes, a idosos, deficientes, aos membros da família, às vulnerabilidades presentes. Em abril do corrente ano, uma paradigmática decisão lá do meu estado, do TJ Paraná, de relatoria do desembargador Cambi, que se encontra presente nesse evento, utilizou dos parâmetros da Corte Interamericana como fundamento para reconhecer efeitos jurídicos patrimoniais para as famílias simultâneas, a despeito da análise em 2020 pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, expressado no tema 529, tendo o tribunal decidido por maioria apertada, 6-5, pela impossibilidade do reconhecimento jurídico das famílias paralelas. Na decisão do Paraná, o relator ressaltou, numa perspectiva de controle de convencionalidade, o entendimento aventado no caso nacional de desempregados aposentados da Superintendência de Administração Tributária versus Peru, em que foi elencado que os estados possuem o dever de adotar medidas adequadas para conferir a máxima proteção ao direito fundamental e à vida digna e conferir a aplicação progressiva dos direitos humanos sociais, como a Seguridade Social. Deste modo, garantiu-se uma maior proteção das partes, considerando o princípio da primazia da realidade, do pluralismo jurídico e a proteção dos direitos humanos e fundamentais, nítido controle de convencionalidade. Além disso, eu destaco, além do controle, destaco de modo mais específico, que também está dentro da noção de convencionalidade, de Corte Interamericana, mas aqui o julgamento com perspectiva de gênero, que será do próximo painel aqui dedicado exatamente a isso, mas foi elaborado pelo grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, cujo objetivo consiste em orientar a magistratura, no caso de análise de casos concretos, com a lente de gênero para avançar no chamado problema estruturante do patriarcalismo no Brasil. Em 2023, o Conselho Nacional de Justiça apresentou a Resolução 49/2023, que torna a atenção obrigatória a adoção do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero para todo o poder judiciário, assim como determina a capacitação dos julgadores nas temáticas relacionadas a direitos humanos, gênero, raça e etnia, e importante iniciativa do direito brasileiro. O documento, ao abordar as questões de gêneros específicas nos ramos da justiça estadual, aprofunda temáticas como violência de gênero e feminicídio. Não obstante, quando expressamente se refere ao direito civil, limita-se ao recorte de famílias e sucessões, bem como estabelece que a atuação com perspectiva de gêneros mostra essencial a realização da justiça, ao se considerar que as relações domésticas são marcadas pelas naturalizações dos deveres de cuidado não remunerado para as mulheres e pela predominante reserva de ocupação de espaços de poder e serviços remunerados aos homens. Uma atuação com perspectiva de gênero pressupõe uma atenção não apenas ao julgar, mas durante todo o trâmite processual. Diante de uma demora numa decisão para mulheres ficar sem renda, sem ter acesso a bens comuns, tendo ainda que arcar com os cuidados de filhos e filhas, além disso, instruções processuais que pode tornar verdadeiros calvários, instigando vida privada, comportamento, posturas femininas, são um campo, portanto, especialmente, digamos assim, delineado, para que se invisibilize, se negue por costuras outras, direitos pleiteados. Esse avanço é significativo e trata-se de um rol exemplificativo, que indica em brevidade do tópico do protocolo as relações familiares. Alimentos e partilhas foram tópicos
que tiveram análise, porém curta. A alienação parental recebeu mais fôlego e nada se desdobrou sobre guarda de modo mais detalhado. Igualmente, quero mostrar as potências de termos decisões com protocolo de gênero no direito das famílias. Aqui trago outra decisão, também do Paraná, em agosto do corrente ano, que aplicou o protocolo com perspectiva de gênero, na análise de uma ação revisional de alimentos. Na ocasião, o magistrado considerou que, quando o filho de idade juvenil reside com a mãe, as atividades domésticas inerentes ao dever diário de cuidado, como o preparo do alimento, a correção das tarefas escolares, a limpeza da casa para propiciar um ambiente limpo e saudável, exige uma disponibilidade de tempo maior da mulher, sobrecarga que lhe retira oportunidades no mercado de trabalho, no aperfeiçoamento cultural da vida pública e, portanto, devem ser consideradas, contabilizadas e valoradas para fins da aplicação do princípio da proporcionalidade no cálculo dos alimentos, uma vez que são indispensáveis à satisfação das necessidades e bem-estar e desenvolvimento integral, físico, mental, moral, espiritual e social da criança. Estão aqui na tela os dados desse importante julgamento. Ademais, ressaltou-se que a preocupação com a equidade de gênero deve estar presente no contexto do direito das famílias, especialmente nas ações alimentares, para diminuir as injustas discriminações sexuais própria do patriarcalismo estrutural, ainda presente na sociedade brasileira, conferindo tratamento isonômico e, ao mesmo tempo, diferenciado a homens e mulheres para o desempenho das funções paternas e maternas. Observa-se, segundo bem aponta Lise Borges, que as matérias são, de novo, claramente exemplificativas, portanto não exaustivas, e há muito que ser comemorado com a primeira publicação desse protocolo, ao que se espera que seja objeto de futuros aprimoramentos, não restando dúvida que ainda há muito para se produzir no universo das práticas nocivas que vêm sendo naturalizadas em várias matérias de direito civil. Nesse sentido, outra decisão aplicou o protocolo com análise de um agravo interposto em face de decisão que deixou de fixar alimentos em prol de 2 crianças porque o genitor se encontrava preso, privado de liberdade. Na decisão, a referida desembargadora relatora traçou o entendimento de que não reconhecer a obrigação alimentar do genitor preso é imputar a todo encargo a genitora, em inexplicável privilégio ao genitor em detrimento da mãe, que deverá acumular, além das figuras parentais, as pecuniárias, tudo em prejuízo dos filhos incapazes. No cenário em que mulheres obtêm renda menor que homens e ainda não possuem qualquer auxílio pecuniário do genitor, dos filhos comuns, leva esse grupo de mulheres, inevitavelmente, às figuras do superendividamento. Agradeço a atenção dispensada.